Mais um bate-papo com Carlos Santana. Estou aqui com a pessoa que eu tenho o maior carinho, que conheço desde 17 anos de idade. Aloysio Júnior, um grande dirigente sindical, também dirigente do Partido dos Trabalhadores. E nós vamos levar um bate-papo aqui aberto, sem a gente tentar esconder nada. Vocês sabem que o papo aqui é muito aberto. Mas ainda mais agora com amigo, né? Porque se ele vacilar, eu parto para dentro dele. Então, estou aqui com... Júnior, como é que você tá, irmão? Fala aí para esse público aí. Primeiro, agradecer meu mestre, meu companheiro, meu amigo, o irmão, o pai, o Carlos Santana, que se a gente teve espaço de conhecer algumas coisas na política, a gente tem um bom exemplo dentro de casa, que é o velho Aloysio. Poxa! Mas na vida parlamentar, política, de representação, tudo que eu vivi dos meus 17 anos, hoje tenho 55 anos de idade, são 38 anos juntos, eu agradeço a sua paciência e a sua sensibilidade de apostar no mais jovem. Quantas reuniões eu participei importantes que eu entrava mudo, saía calado, e eu não sabia muitas das vezes porque eu estava participando, mas você sabia. Você estava me preparando, me forjando, me dando condição para entender como é o processo, não só da política para a sociedade, mas também dos bastidores da política. Eu já participei de reunião com Lula, Zé Disseu, tudo ao seu lado, várias reuniões de deputados, seu mandato participativo, mandato popular. Eu sempre me vi e fui respeitado como assessor político do seu mandato, 5 mandatos de deputado federal, e convivi essa ascensão política de um caldeireiro virar deputado federal e nunca perder suas origens. Então, primeiro eu quero aqui agradecer. E hoje estar aqui convidado por você para bater um papo é um motivo de muita satisfação e orgulho. Até porque a gente vai socializar alguns pontos de vista, mas com certeza a sua experiência, tudo aquilo que você já viveu, facilita bastante essa nossa conversa. Antes de começar o nosso bate-papo, o Aloysio Júnior me chamou para a feijoada que ele faz todo mês de novembro aqui em Caxias. E eu estive lá. E o velho Aloysio também, o pai dele, estava lá. Pô, foi ótimo. Pô, 91 anos, né, Vai fazer 91. Vai fazer 91 anos, mas lucidez. Verdade. Assim, um representante da classe operária e representante de nós negros. Eu fico assim muito feliz, Aloysio, porque você mantém as raízes da nossa cultura com essa feijoada que reuniu toda aquela pessoa ali no Corte 8, e para mim foi muita satisfação esse convite que você me fez eu estar lá, entendeu? Eu espero estar várias vezes, porque é muito fruto daquele trabalho que a gente tinha lá em Padre Miguel, quando a gente fazia o Acordo Zumbi, que nós fizemos lá mais de 15 anos, entendeu? Com todo o trabalho, com toda a dedicação, que você saía do Corte 8 com a turma, ia sempre para lá todo ano, e agora eu faço o contrário, agora eu saio, entendeu? Lá do meu Bangu, entendeu? Lá do meu Padre Miguel, e vou para o Corte 8, tá junto contigo. Mas vamos aqui, o que interessa. Vamos ganhar o dia. Aloysio, como é que você vê essa turbulência que acabou dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com a prisão do presidente da Assembleia? Como é que você vê essa turbulência? Como é que você acha que pode influenciar nas eleições aqui no Estado? Entendeu? O governador que estava muito bem na pesquisa por causa daquela mega operação da chacina, entendeu? E aí, como é que você vê? Me diga um pouquinho aí, como é que você pensa esse negócio? Primeiro, Carlos Santana, eu acho que o Rio de Janeiro a gente tem que dar um passinho um pouco mais para trás, né? O Rio de Janeiro, ao longo dos últimos anos, a gente tem dado um exemplo de mau exemplo. Você teve vários ex-governadores que foram presos, vários presidentes da Assembleia Legislativa que foram presos, e aí só como constatação, né, não é invenção. Quem foi governador nos últimos anos e não foi preso foi a governadora Benedita da Silva. E quem presidiu a Assembleia Legislativa e não foi preso até então foi o ex-deputado André Siciliano. Isso. Os demais, atrás, culminando agora com o Bacelar, foram presos. E a surpresa, inclusive, que o presidente Bacelar ele ganhou por unanimidade. O que
A força que teve o Pisciani, Paulo Melo, o próprio André Siciliano e outros presidentes que já tiveram na casa não conseguiram. Então ele ganha uma eleição por unanimidade e é arrastado não pelos motivos que tinham lá atrás de denúncia que envolvia o governador e o presidente da Assembleia, que são outro tipo de denúncia. Ele foi arrastado pela denúncia contra o crime organizado, que é um debate que está muito vivo na sociedade, que o ex-governador Cláudio Castro faz uma operação numa região confragada ali, né, com domínio dos poderes de tráfico, essas coisas, faz a operação e usa a força, o braço forte do Estado, mais de 120 pessoas são mortas, policiais militares foram mortos, e 85% da população, segundo as pesquisas, aprovaram essa ação. Então, o governador Cláudio Castro, que vivia no anonimato, ele ressurge com pretensões políticas, inclusive de poder ser candidato ao Senado, segundo a pesquisa, colocando ele bem posicionado. E no outro ponto, está a ação da Polícia Federal, que fez 2 ou 3 ações sem dar um tiro, prendeu autoridades. A Faria Lima, chegou a Faria Lima, a operação da Polícia Federal com investigação, com inteligência, e o desdobramento disso chegou na Refit, aí a refinaria de Manguinhos, com um empresário envolvido no meio político, lógico, está sob sigilo ainda a investigação, e o desdobramento disso passa pela prisão do deputado, então, TH Joyce, pela denúncia, e que envolveu o presidente da Assembleia, não pelos problemas passados, está em investigação, e sim por um processo de dificultar a ação da justiça, né? Aí a prisão do segundo que conta está na imprensa é exatamente por eles ter, segundo as informações, ter interferido no processo de investigação e ter antecipado informação até então do deputado investigado. Eu queria aproveitar que a gente pudesse fazer um link. Você sabe que nós estamos com esse problema hoje das organizações criminosas no nosso país, e se está discutindo que é o tema número 1 hoje, é a questão da segurança. Correto. E aí, o governo federal manda um projeto de lei e que ele, primeiro, pede a unificação das polícias toda na investigação e também na atuação. Só que, de outro lado, os governadores querem diminuir o poder da Polícia Federal. Mas a Polícia Federal, você falou muito bem isso aqui agora, fez 3 grandes operações sem dar um tiro. Asfixiando economicamente. Pô, eles chegaram no coração econômico. Agora, matar preto e pobre é fácil. Exatamente. Agora eu quero ver eles matarem rico, branco, entendeu? Da Faria Limas. E lá, aí, Júnior, eu queria saber como é que essa conexão que os governadores não querem que a Polícia Federal tenha autonomia para investigar? Eu acho que esse, segundo o senador, relator do processo, primeiro projeto de lei que era do governo, que acabou sendo distorcido na Câmara e que o Senado está tentando recuperar, o relator, o senador, ele usou essa prisão do presidente da Assembleia como um exemplo. Que o crime organizado ele já não está mais nas comunidades, nas periferias, nos morros. O crime organizado não está somente também na Faria Lima, no espaço econômico de poder, ele está dentro da política também. Então, quando você transforma as ações da Polícia Federal como quis a Câmara, o Derrite, que estava afastado da Câmara, secretário de Segurança de São Paulo, uma cidade importante, e ele larga a função para relatar um projeto a pedido do presidente da Câmara, e ele deturpa o projeto do governo federal e tenta tirar o poder de investigação e o poder econômico da Polícia Federal e respaldando e referendando o poder das polícias estadual, possa ser que é para impedir que a Polícia Federal faça essas ações que estão fazendo. Que possivelmente, se tivesse depender da autorização do governador, essa ação não teria acontecido. Talvez o primeiro deputado que foi preso não seria preso,
talvez o presidente da Assembleia não ia estar, segundo a denúncia de obstrução de justiça, tá passando essas informações. Então, acho que não há nenhuma possibilidade de você subverter o papel da Polícia Federal. Ela tem que ter autoridade e autonomia diante dos estados, independente de que tipo de governo estadual que tenha, de que tipo de política de segurança de cada estado. Quer dizer, em Goiás está dando certo, é mérito do Caiado, do governador. Mas se no Rio de Janeiro está dando errado, é culpa do governo federal. Entendeu? Então, Jorginho Melo em Santa Catarina, se der certo, é mérito do governador. Ah, mas se em São Paulo dá errado ou na Bahia, é culpa do governo federal. Então, na verdade, cada um cumpre um papel, né? O governo federal, com suas ações da Polícia Federal, com seus órgãos federais de controle, o Estado também tem sua responsabilidade, né, de não a Polícia Federal combater as fronteiras, fazer investigações sobre tráfico de droga internacional, interestadual, as polícias estaduais fazendo seu papel dentro do Estado, que é responsável, e a municipal, o governo municipal fazendo um papel de apoio, que não tem esse dever de investigar, prender, de operação, mas obviamente quando você tem a prefeitura contribuindo, dando segurança nos espaços, nas vias, no trânsito, você libera a polícia militar para que possa estar exercendo o seu papel. Então tem que fortalecer, resumidamente no projeto, o papel da Polícia Federal, fazer integração com as polícias estaduais e municipal e manter aquilo que o Lula pediu ao Trump, fazer convênio de parceria para poder investigar. Porque o homem milionário da Refit, que segundo a denúncia tem envolvimentos com políticos, e por isso o Toffoli pediu sigilo do processo, né, já que tem, segundo está dizendo, envolvimento de parlamentares, essa parceria, essa contribuição entre o governo americano e o brasileiro é importante porque os milionários estão lá em Miami. Não estão só mais em São Paulo, né? Não, e aí, Júnior, eu acho que você trabalhou uma questão que para mim é importante. Você sabe que o senso comum que a gente vê no dia a dia, quando a gente fala de senso comum, é aquilo que a gente discute dentro de casa, discute no bar, discute na igreja, discute no terreiro de macumba, discute em tudo quanto é lugar. Isso é o senso comum. Aí o senso comum diz assim: a esquerda do Brasil apoia bandido, é contra. Rapaz, eu nasci em favela. Você nasceu no Corte 8, né? Você no Corte 8, que é um bairro um pouquinho melhorado, mas se você subir, tem um morrão. Rapaz, a esquerda, ela não quer que cometa isso, que acabou acontecendo. O que a gente quer realmente? Pode ter operação? Claro que tem que ter operação. Obviamente. Nós somos a favor da operação, tem que ter operação em tudo quanto é lugar. Agora, nós também achamos que tem que ter operação também nos grandes condomínios. Exatamente. Porque as grandes prisões, só para dar um exemplo para você, Júnior, a maior apreensão de arma foi feita no condomínio aonde mora o Bolsonaro. Verdade. E aí? E sem dar um tiro sequer. Foram lá, conseguiram prender essas coisas todas. Então, as pessoas estão utilizando essa narrativa, dizendo que a esquerda é a favor de bandido. A esquerda não é a favor de bandido. Bandido tem que ir pra cadeia. Mas tem que ir o bandido pobre, tem que ir de um bandido rico. O problema todo é que só vai bandido pobre pra cadeia. Exatamente. Só bandido pobre que vai pra cadeia. A gente quer ver bandido rico pra cadeia. E agora a Polícia Federal está fazendo a parte dela. É por isso que os governadores estão com medo. É verdade. Estão com medo da Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem autonomia. Porque no governo passado, você sabe que a Polícia Federal não podia agir. Sim. Era um controle geral. Agora não. A Polícia Federal tem autonomia. Faz, entendeu? A Polícia Federal faz. E aí os governadores estão com medo. E aí é por isso que a gente tem que mudar essa narrativa. Nós somos, e aqui tem duas pessoas de esquerda. Nós somos a favor de periferia. Somos a favor, sim, de operações dentro de comunidade, mas não pode ser feita da forma como foi feita. Exatamente. É isso que é o nosso problema. A diferença está isso. Agora, porque quando se faz uma operação para prender rico, primeiro nem diz o nome do cara. É verdade. Nem diz.
Nem fala nada. Você não sabe qual é o nome dos caras que foram presos. E aí, quando é pobre, é estampada a cara do cara no primeiro jornal. Todos os jornais, noticiário, essas coisas todas, bota o nome dos caras. Então, eu quero assim, Júnior, parabenizar você por ter esse entendimento amplo. Até porque nós da esquerda também não podemos ficar fazendo um discurso romântico. Porque eu, Carlos Santana, eu já fui assaltado várias vezes. Levaram meu celular, já botaram arma na minha cara, já fizeram um montão de coisa. A gente sabe do sufoco que a população está fazendo. Por exemplo, lá em Padre Miguel, só para dar um exemplo, as pessoas não podem nem andar na ciclovia. Assalto o tempo todo. Mas não tem policiamento, não tem porra nenhuma, não tem nada. Não tem nada. É um desespero geral. Mas isso não quer dizer que tem direito de matar. Não pode acontecer isso. Então, Júlio, quero assim parabenizar você, entendeu? Por essa visão nessa discussão, entendeu? A nível da questão da segurança. E tem muita coisa ainda que vai rolar embaixo dessa ponte. Muita água vai passar por baixo dessa ponte. Deputado, vou lembrar uma coisa, você que era no seu mandato, deputado, aconteceu. 2007, o governo federal lançou o programa PRONAS, que tinha um papel da ação da polícia, assim, de ocupar o território, mas tinha também o papel de integrar, levar políticas públicas para o território. Esse projeto, depois do impeachment, ele foi descontinuado. E em 2022 ele voltou, que prevê as principais ações do projeto do objetivo: redução de criminalidade, promoção da cidadania, prevenção da violência contra a mulher, ação voltada pela juventude, reintegração social, apoio às vítimas e combate ao racismo. Isso aí. Então, se você só entrar com o braço forte do Estado, chega lá, arrebenta e tal, depois no outro dia vai estar todo mundo lá de novo. É o que eu falei. Eu fiz um texto agora recentemente e eu dizia pro pessoal, vem cá, passou uma semana, que entrou de políticas públicas no Alemão e lá na Penha? Não entrou nada. As pessoas continuam miserável, a escola uma porcaria de ensino para as crianças, o professor recebendo um péssimo salário, a maioria do pessoal tudo desempregado ou trabalhando em aplicativo. Não mudou, só piorou a vida. Se eles pegaram 91 armas, deve ter mais de 1.000 agora lá. É verdade. Porque eu estava lendo que eles estavam fazendo um estudo para dizer como eles iam entrar, e eles estavam esperando pegar 800 armas, Júnior. Pegaram 90 e pouco. Mas já tem mais de 1.000 lá dentro. E aí o que acontece? Aquele povo está lá, continua da mesma situação. E tem outra coisa que a gente também tem que parar, Júnior. Tem que ter valorização do policial. O policial hoje não pode estar desprotegido do jeito que está. Porque hoje o que acontece? É muito fácil você estar num ar-condicionado e dizer para os caras, ó, vai lá, ocupa, faz isso, aquilo, outro. E depois, esses caras não voltam para casa? Exatamente. Não é a família dele? Com esse salário que eles estão recebendo? Com essas condições que eles estão recebendo? Tem que pagar um salário desse. Não é fazer esse prêmio de morte, né? Quantas pessoas eles conseguirem matar mais, eles ganham mais. Que eu batizo isso como um prêmio de morte, como tentaram aprovar aqui na Assembleia Legislativa. Então, assim, a gente tem que ter uma valorização do policial. Não, o policial, entendeu? Nosso, entendeu? O PM, os guardas municipais tem que também ser bem pago. Porque o guarda municipal, ele está ali, ele está naquela ação intermediária ali junto com o cidadão. Então nós temos que evitar qualquer tipo de coisa. Nós não podemos verificar, e aí é com muita tristeza, que a gente verifica o que aconteceu com esses 6 PMs, entendeu? O que fizeram lá, entendeu? Lá na Penha. Isso é uma desmoralização para a instituição. Verdade. É uma desmoralização para a instituição. O que a gente tem que ter é um salário decente para o policial, para evitar qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de desvio de conduta. É isso que a gente tem que ter. Agora, não é ficar dizendo para eles que eles vão ter reajuste tal e não vão estar. Vamos aproveitar, Júnior. Sai um pouquinho desse tema que a gente já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco, você que é um especialista sobre empresa estatal. Antes que você fale, tem uma narrativa hoje que o Correio
tá quebrado, que o Correio tem déficit, que a Casa da Moeda tá assim também, que você conhece a Casa da Moeda, você foi presidente do sindicato muito, conhece tudo lá dentro. E aí elencaram 15 empresas estatais que tá dando prejuízo. Eu estou dizendo que eu fui trabalhador de empresa estatal. Eu sou ferroviário com muito orgulho, da antiga Rede Ferroviária Federal. Tudo que eu tenho na vida, agradeço à Escola Silva Freire, lá em Gente de Dentro, que me formou até 18 anos, e os trilhos da Central do Brasil. Agora, não é o trabalhador dessas empresas que são responsáveis por esse déficit. E o problema é que essa narrativa está indo para a sociedade, Júnior. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, meu irmão, meu amigo, Carlos Santana, primeiro, se não entender a conjuntura que nós estamos vivendo agora e vivemos ontem, a gente está querendo plantar manga e colher coco. Não pode. Nunca vi pé de manga dar coco. Então, pé de manga dá manga e pé de coco dá coco. Então, se você pegar de 2016, do pós o processo de impeachment, que para mim foi um golpe jurídico, parlamentar e midiático, o Brasil cria uma agenda de desmonte das empresas públicas, de privatização, que Michel Temer leva até o final do seu governo e é acentuada com a eleição do Bolsonaro. Então, as empresas públicas, primeiro, elas foram desmontadas, foi dilapidada e tentaram arrancar a credibilidade das empresas públicas na sociedade para poder ter o argumento de vender o patrimônio público. Você pode dizer sobre algumas postos de gasolina BR que você vendeu, mas permitiu a quem comprou, que era absurdo vender, manter a marca BR, para que o cidadão não soubesse que aquele posto já não é mais um posto Petrobras. Entendeu? Venderam a nosso setor elétrico, deixando o governo com 40% de ações, mas com 10% de voto. Quer dizer, foi uma política de desmonte, de entrega do patrimônio público. E as empresas que não foram vendidas, não foram entregadas, dentre elas eu cito Correio, Casa da Moeda e tantas outras que estão nessa lista, Eletronuclear, Infraero, Docas, alguns setores e tal, eles não foram vendidos, mas eles não ficaram fora de sofrer o desmonte. Então, eles foram dilapidados, desmontados durante o ano de 2016, no segundo semestre, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. E pode dizer que da Casa Moeda foi menos mal, porque quando 2020 ela sai da privatização, a gente consegue vencer essa disputa na Câmara, no Senado, na MP 902, e você ajudou muito com isso. O deputado, então, Chico D'Angelo, era o nosso presidente da Frente Parlamentar. Quem foi o relator foi a deputada Benedita da Silva. Quem foi que era comissária mista? Quem foi a presidenta foi a Benedita da Silva, deputada, o relator foi Nelsinho Trade, senador do Mato Grosso do Sul, que ao final de todo o processo da MP concluiu que a Casa Moeda cumpre um papel extraordinário, exemplar para o Estado brasileiro, que poderia sim melhorar algumas coisas, mas que seria um absurdo você desfazer de um patrimônio que garante a segurança monetária nacional. E a Casa Moeda não só mais produz somente dinheiro, cédulas e moeda, produz o passaporte. O cidadão brasileiro, ele anda pelo mundo em segurança, apesar da gente ter aparência de todas as nações do mundo, né? O brasileiro, um homem negro como nós é brasileiro, com aparência asiática é brasileiro, com contornos europeus é brasileiro, né? Então, a população brasileira, ela se parece com qualquer cidadão do mundo. Então, o nosso passaporte era muito cobiçado para que as pessoas, os contrafatores aí do mundo, pudessem dizer que é brasileiro e andar pelo mundo. Então, o nosso passaporte é muito seguro. O cidadão brasileiro é respeitado nos aeroportos do mundo porque é um dos passaportes mais seguros do mundo, reconhecido pelos órgãos de controle. Então, a Casa Moeda, ela contribui também com a Receita Federal no serviço de controle dos selos fiscais. E hoje tem uma parceria com o Inmetro, que é aquele metro na palma da mão, que a princípio está no capacete, está no gás GNV
e mais um outro produto que agora me fugiu, que o cidadão vai lá com o seu smartphone e vê se o produto é legal ou não é legal, e vai expandir isso para outras áreas, para dar integração com o cidadão. Então, só que essa empresa que agora está em fase de recuperação, quando 2020 ela não é privatizada, eles trocaram a direção de lá, colocou um almirante para presidir, botou mais 2 representantes de órgão de controle, TCU e CGU, e 2 servidores de carreira. Se não fez todos os investimentos que a gente precisava, mas interrompeu em 2021 aquele processo de privatização. Aí a gente vem em 2023 tentando recuperar 10 anos que a empresa ficou parada no seu investimento, ficou parado no concurso público. O trabalhador mais novo da Casa Moeda tem 13 anos de empresa, 12, 13 anos de empresa. Então, criou agora PDVs mais decentes, a partir da CGPA 50, criado pelo Ministério da Gestão. Entendeu? Se não for o melhor PDV do mundo, foi muito melhor que os outros, teve uma adesão razoável, para que ela possa fazer novos concursos e poder oxigenar a mão de obra. Fez o investimento da monta nos últimos 3 anos, aproximadamente 300 milhões, para recuperar o parque gráfico. Você tem equipamentos muito bons, muito modernos, mas ele precisa ser atualizado para você atender o Banco Central, fazer passaporte com mais segurança, porque o mundo é assim, você vai melhorando, aí o contrafator vai lá, chegando perto, você melhora mais um pouco. Então, uma empresa como a Casa da Moeda, quando a notícia é que a Casa da Moeda reduziu no seu faturamento 74% do lucro, mas continuou dando lucro, porque a gente estava fazendo dinheiro para a Argentina no governo passado, e quando entrou esse atual governo, ele parou de fazer o dinheiro, então a Casa da Moeda reduziu 74% do seu lucro, né, do faturamento, mas mesmo assim continua dando lucro. E hoje ela retoma essa capacidade de ajudar o Estado brasileiro. Se for fazer cédula com mais segurança, passaporte mais seguro, ter agora parceria com o Inmetro, que é extremamente importante para dar segurança para o cidadão, que é o Inmetro na palma da mão. Você tem hoje, a Casa da Moeda vai com pouco tempo, vai estar o passaporte porta em porta, a pessoa não vai ter que mais se deslocar até a Polícia Federal, ir até um shopping, andar 300 quilômetros para pegar um passaporte, vai ter a opção de receber na sua porta, e a empresa se renovando. Então é uma empresa de mais de 330 anos, que contribui para o Estado brasileiro, também sofre quando há essa alternância do poder, quero dizer aqui que é saudável para a democracia. Mas, obviamente, quando você tem alternância de poder, a política que estava tentando se colocar era de desmontar as empresas públicas, você não investir em tecnologia, você não atualizar, você não renovar a mão de obra. Então, tudo isso que não foi feito nos últimos 10 anos está tendo que se fazer agora sob a liderança da nova direção, do presidente Perini, do ex-diretor Márcio, ex-diretor Leonardo, atual diretor Paulo Ricardo, diretor Márcio, que chegou lá, um novo diretor, o Tiago Portela, que está lá contribuindo muito bem, Carlos Martins, com toda uma equipe agora. Você está recuperando um desmonte de 10 anos. E você não vai plantar pé de couve, não, tá? Na Casa da Moeda está plantando jequitibá. Aí esquece primeiro para baixo, para depois subir. Antes não, o cara plantava um pé de couve que não resistia a uma chuva, a uma tempestade. Então a empresa está sendo estruturada para continuar sendo a empresa que presta um serviço de excelência ao Estado brasileiro. Essa informação que o Júnior acabou de passar para nós podemos jogar para várias empresas estatais que estão em mesma situação. Como o exemplo do Correio. Exatamente. O Correio foi desmontado. Correio desmontado ao longo do tempo, desmontado. É o que eu fico triste, que tem uma narrativa que diz que um dos maiores déficits do Correio é porque dá um reajuste salarial. Nossa. De acordo com a inflação. Quando eu leio um negócio desse, eu fico doido. Eu, como um sindicalista, fico doido com um negócio desse. Então, assim, é importante, antes de falar que é contra ou a favor, me diga uma privatização que deu certo nesse país. Sim. Tudo aumentou. Júnior, os caras privatizaram a água. A conta minha saiu de 32 da tarifa, foi para 92. Você pega a energia, a mesma coisa. Transporte, né, ferroviário. O transporte ferroviário, você vê, nós temos a tarifa mais cara do trem e essa porcaria desse serviço que está aí. A mais cara é nossa. Então, assim,
se liga no que o Júnior falou. Essa é a mesma posição dele é a mesma. Eu acho que a gente tem que ter mais participação, discussão. A sociedade tem que entender o papel estratégico das empresas estatais. As empresas estatais, por exemplo, precisa voltar de novo ao cenário. Eu espero que no próximo governo do presidente Lula a gente consiga fazer esse trabalho com todas as empresas estatais para voltar de novo ao cenário, que eu acho que isso é importante. Mas, Júnior... Tem uma coisa que eu queria somar com a questão do Correio, Carlos, que é o seguinte, o Correio sofreu não só, como a tecnologia chegou para todo mundo, você paga hoje o dinheiro com Pix, né? Você, como já teve cheque, como teve o DOC, teve TED, o dinheiro foi isso. Hoje o Correio também, a tecnologia, você não faz, dificilmente você escreve uma carta, agora você manda um e-mail. Aliás, pouco você manda e-mail, você manda zap, as coisas... É tecnologia, isso é normal, e o Estado tem que ir renovando, né? Mas qual a diferença, a gente pode falar pela Petrobras hoje. A Petrobras, na mão do governo popular, que sabe a importância da empresa pública, ela distribui o seu lucro com a sociedade. Ah, mas eu não ganho nada. Ganha sim, pô. Pergunta o caminhoneiro por que ele não parou quando lá o Zé Trovão estava chamando. Porque o diesel que ele pagava R$6 hoje é mais barato. Então ele participa desse lucro. Ou a gente que tem um carro que vai no posto botar combustível, botar uma gasolina, que já beirou a R$8, hoje é R$5,30, R$5,50. O álcool, 4 e pouco, R$5. Então, quando a gente está pagando mais barato, é porque o governo, através do seu braço, está dando participação no lucro ao cidadão. Porque antes eles subiam o preço para poder dar dividendos, para eles poderem mandar esse dinheiro para fora do país e não ser tributado. O que agora é diferente. Eles estão sendo tributados, estão correndo para tirar o dinheiro do país agora, mas vão ser tributados porque, graças à lei da proposta do governo que isentou de imposto quem ganha até 5 mil, reduziu de quem ganha a participação, o pagamento de imposto quem ganha até 7.500 e taxou os milionários e os dividendos. Que eles estão correndo no final do ano antecipando dividendo para não pagar imposto. Porque eles querem que nós, quando antigamente pagava lá o combustível mais caro, o álcool mais caro, o diesel mais caro, aumentava o preço da alimentação por causa que o meio de transporte estava mais caro, a gente estava gerando riqueza para eles. Agora essa riqueza está ficando para a gente consumir mais, por isso que a economia do país está melhorando, por isso a alimentação está mais barata, por isso o povo está mais feliz. É isso que está acontecendo. E a minha tristeza, Júnior, é que as pessoas parecem que esqueceram tudo isso. Quando faz alguma crítica, eu digo, meu amigo, tu sabia quanto você pagava de gasolina? Pega a cesta básica. Quanto você pagava no supermercado? Exato. Entendeu? É coisa simples, objetiva, entendeu? O que a gente está discutindo. Júnior, queria passar um outro ponto para você, que é fundamental também. Júnior, eu estava lendo essa semana, pasmem vocês, o fundo eleitoral vai para quase 5 bilhões. Júnior, num país ainda que a gente tem muito déficit na habitação, nós temos o problema do transporte ferroviário aí de passageiro, que a gente sabe que precisa de dinheiro para a gente poder reparar estações, ter trens novos, entendeu? Essas coisas todas. E os cabas vão lá, Júnior. É um desrespeito. E votam uma coisa dessa para a sociedade. Vai para 5 bilhões o fundo eleitoral. O que tu acha desse negócio, Júnior? Primeiro, é um escárnio, é um desrespeito com a sociedade. Independente de partido político, se bem que a proposta, só para lembrar, foi deputado do PL, né? Do PL. Do PL. Mas os partidos políticos não se insurgir contra isso, é uma pena. Por que é uma pena, Carlos? Primeiro, a gente tem que fazer uma reforma política aonde as pessoas votem nas ideias e não nas pessoas. Não é isso? A sua ideia de deputado é a ideia do partido que você representa. Acredito que algumas vezes, em temas importantes, você poderia ter até dúvida, mas você tinha orientação partidária. Então, poderia ser o Carlos lá, deputado, como poderia ser o João, o Antônio, na orientação partidária. A gente pessoalizou a política. Então, as pessoas precisam de muito dinheiro para se autopromover, em detrimento das ideias que representam, e o partido vira secundário, apesar do partido receber esse dinheiro. Então, hoje é uma luta insana por controle da máquina partidária. Por interesse na proposta, muito pouco. Muito mais para você administrar esse fundo que é bilionário,
E ali você define quem vai ganhar e quem vai perder mediante onde você aplica a melhor quantidade de dinheiro. E para nós negros, homens e mulheres negros, pior ainda. Porque como a gente tem um racismo, um machismo estrutural, a gente não tem um poder do partido para definir para a gente quer ganhar. A gente fica ali brigando. E quando muito, alguns partidos, tem pessoas que dizem que são negros para poder receber um pouco mais desse dinheiro. Que poderia ser uma coisa para você fazer um equilíbrio de representação na sociedade. Mas a gente ia resolver isso com a reforma política. Porque se você obrigasse os partidos, teve 20 vagas. Minimamente você tinha que ter 30% de representação de outra etnia. Que pode ser 70% negro, mas você não poderia ser 100%. Mas também quando você faz isso, e dentro das estruturas a gente é minoria, muito aquém daquilo que a gente representa, se a gente preservar que a votação fosse a votação pela lista, na hora de eleito, você poderia equilibrar entre homens, mulheres, negros e não negros, ou brancos e não brancos. Então, isso precisaria de muito menos dinheiro, porque você ia para a rua defender uma ideia. Mas agora não. Tem que defender pessoas. E aí, quanto mais a sociedade fica informada e é mais criteriosa na hora de votar, eles precisam ter mais dinheiro para tentar corromper a sociedade por sua necessidade. Ô Júnior, nós estamos chegando ao final. Passou tão rápido, mas eu quero, assim, te agradecer muito por essa aula política que nós tivemos aqui, da conjuntura, e eu fico muito feliz por você, pelo trabalho que você vem fazendo. Tu é um orgulho para nós, entendeu? Para mim e para vários companheiros de uma geração que a gente aprendeu tudo na luta, na organização. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí, e aí assistam a gente. Mande contato, entre no nosso Instagram, vai lá no YouTube, bota a tua posição e faça também pedido de convite de pessoas que você acha que tem que vir para o nosso programa, para a gente poder fazer esse debate franco e aberto aqui, entendeu? Com todos os setores. Entendeu? Eu queria que, Júnior, você fizesse as suas considerações finais. Primeiro, antes de agradecer, eu acho que tem uma pauta que é importante. Apesar da gente não ter lugar de fala, mas a gente tem dever de cidadão a discutir o feminicídio. Isso. O presidente da República falou sobre isso. A gente está, quanto mais hoje você vê a mulher ascendendo, tendo seu espaço, cobrando seu direito, mais os homens respondem com violência e morte. E às vezes as pessoas sofrem muito mais de ouvir a mulher, que acaba preferindo calar a partir da violência do feminicídio que leva à morte. Eu acho que é um debate importante. Se eu pudesse propor ao novo programa esse papo aberto, reto, sem muro, porque é importante a gente estar discutindo isso e é um dever nosso como homem se conscientizar e apoiar a luta contra o feminicídio. A gente não pode tolerar que em pleno século XXI as pessoas têm comportamento dos primatas, dos homens da caverna, talvez não era tão violento como nós estamos sendo hoje. E tem nós temos que acabar com o senso comum que diz que briga de marido e mulher, ninguém se intromete. É errado. Você que está vendo algo que está acontecendo no meio da rua, e eu já vi, porque eu entrei na Presidente Vargas uma vez, um cara batendo uma mulher. Eu fui para cima dele, Júnior. A gente tem que parar com esse negócio, entendeu? Porque uma pessoa indefesa que está ali, porque fisicamente você é mais forte. Agora, eu vejo que assim, nós ainda, Júnior, tratamos as mulheres como no período colonial, entendeu? E o período imperial nesse país, entendeu? Porque é propriedade. O homem acha propriedade. Então, essa luta não é uma luta só da mulher. Tem que começar pelo homem. Exatamente. Você tá com o homem que tem que começar a dizer, entendeu? Pro outro homem, você tá errado. Tu é um caba que tá fazendo coisa errada, entendeu? Tá errado. A mulher tem que ser tratada com dignidade, com respeito, entendeu? Sim. Não como objeto econômico ou objeto sexual, mas com igualdade em todos os sentidos. Essa é a proposta do novo programa, né, do Bate-Papo com Carlos Santana. E agradecer o convite. Foi um início de tarde maravilhoso, muito proveitoso, onde a gente aprende bastante aqui. E a liberdade que você dá para a gente falar. Eu acho essa tua condução sensacional. Apesar de você ter um acúmulo extraordinário, uma vivência, 5 mandatos de deputado federal, professor de história,
hoje formado também em Direito, um mestre, então acho que é doutor. Ô Carlos Santana, muito obrigado pelo convite, espero poder em outro momento a gente voltar aqui para estar batendo esse papo, agradecer sua participação na nossa feijoada do 20 de novembro, que nós fizemos no dia 29, coincidiu com o jogo do Flamengo, né? Então, do Flamengo campeão, apesar de sermos vascaínos, mas somos democráticos. Somos democráticos, foi importante, parabéns, o Flamengo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e dizer que esse espaço é importante de troca, de compreensão, de aprendizagem, e parabéns pela iniciativa, e muito obrigado a todos, assista o programa, hein? Tamo junto aí. Valeu, irmão. Tamo junto.